Olá, bom dia! A escoliose é um desvio na coluna comum em pelo menos 2% da população no mundo. É considerado uma doença e um problema de saúde pública. Sobre sintomas, tratamento, eu converso agora com o médico ortopedista Leandro Gomes. Doutor Leandro, não é só a escoliose que é mais comum, né, entre as crianças e os adolescentes. Quais são os desvios mais comuns? Então nós temos que colocar basicamente 3 desvios que são muito comuns. O primeiro é a escoliose, que é a coluna em forma de S. O segundo tipo é o dorso curvo, que é aquela pessoa que é o popular corcunda. A pessoa vai ficando corcunda. A pessoa vai encurvando para frente. E o terceiro tipo é a lordose, em que a pessoa, geralmente o abdômen da pessoa ela inclina para frente e o bumbum empina um pouquinho. Esses tipos basicamente são os mais comuns. A escoliose é mais frequente na pré-adolescência? Por volta de 10 a 13 anos é onde ela se manifesta melhor. O que acontece? Geralmente, depois da primeira menstruação da menina, acentua-se muito o desvio, porque a criança ela tende a crescer muito por causa do chamado último estirão, então a coluna ela não consegue acompanhar, então ela desvia também. Então, nessa fase, por volta de 12, 13 anos, principalmente nas meninas, que é mais frequente, a gente tem que ficar atento a essa patologia. Quais são os sinais que os pais devem estar atentos? Principalmente nessa idade, por volta dessa faixa etária, tem que se prestar atenção. Se algum ombro é mais caído, se tem um ombro que é mais elevado que o outro, a gente tem que prestar atenção. Se algum braço, quando a pessoa está de pé, olhando por trás, se um braço ele fica mais longe do tórax um pouco. A gente tem que ver também, quando a pessoa está de biquíni, se tem algum quadril que é mais elevado que do outro lado. Então, são sinais que a gente precisa prestar atenção. E tem um teste também, que é o chamado teste de Adams, que nós vamos mostrar aqui, que é muito importante, que dá o diagnóstico precoce, é fácil fazer mesmo dentro de casa. A gente vai mostrar já já. O diagnóstico precoce é importante para evitar, por exemplo, a cirurgia no futuro? Quanto antes a gente conseguir diagnosticar a escoliose, mais fácil será o tratamento. A gente divide ela em graus, essa escoliose, porque até 20 graus numa curva a gente faz um raio-x do indivíduo. Se essa curva tiver até 20 graus, a gente consegue fazer um tratamento conservador simples, seja com natação, seja com hidroginástica, seja com RPG, seja com pilates. Se a curva tiver entre 20 e 40 graus, aí vai ser um tratamento um pouquinho mais agressivo. O que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que colocar um colete nessa criança, nesse adolescente. E se tiver acima de 40 graus, aí não vai adiantar nada disso. Aí o tratamento, infelizmente, vai ser cirurgia mesmo. No caso do colete, por quanto tempo a criança ou adolescente usa? Aí vai depender de quando ele começou a usar, mas é mais ou menos de 2 anos, assim por diante. O colete tem uma coisa que é muito ruim, que ele está em desuso ultimamente, porque os resultados clínicos não estão sendo muito bons. Então, o que acontece? A criança usa e mesmo assim não funciona. Ainda tem um aspecto que é o pré-adolescente, nessa idade, ele vai para a escola com aquele colete e é muito... Fica com vergonha, muito vergonhoso, as crianças são tímidas, isso aí é muito ruim. No momento em que... Então o colete hoje em dia ele já está mais em desuso. O diagnóstico precoce é importante. Doutor Leandro Gomes trouxe a Letícia, que tem 16 anos. Letícia, por favor. Doutor Leandro, eu gostaria que o senhor ensinasse, então, orientasse os pais em casa, né? A Letícia vai nos ajudar. A Letícia tem 16 anos e tem a escoliose. Como é que os pais podem observar? Letícia, por favor. Isso. Doutor Leandro, o teste mais simples que a gente faz é o chamado teste Adams. O que a gente faz? A criança, ela vira de costas, vira um pouquinho mais, Letícia, aqui assim, junta os pezinhos. Então, você vai inclinar para frente, tá? Deixa os bracinhos bem soltos, o cabelinho para lado de cá. Então, se a gente olhar por detrás, o que a gente consegue notar? A gente consegue notar que essa parte da coluna ela é um pouquinho mais elevada, tá? Aqui fica mais baixo e aqui fica um pouquinho mais alto, principalmente se a gente vê de trás, olhando por essa incidência. Então, é muito fácil isso aí. Fazer isso nas escolas, a professora, os pais também, pode levantar, pode Letícia, levantar, obrigada. Letícia. Fazendo isso, é o diagnóstico precoce. Isso é um teste fácil que a gente faz dentro de casa mesmo, certo? Então, a gente convoca até os pais, os avós, as professoras. Isso na escola, a gente pode tirar a camiseta de todas as crianças, colocar em uma fila que em 2, 3 minutos a gente consegue identificar isso aí e sendo um tratamento mais eficaz. Doutor
Leandro, no caso da Letícia, ela vai ter que fazer a cirurgia, quer dizer, descobriu um pouco tarde? Isso, a Letícia, ela tem um componente mais hereditário, genético, então na família dela já tem uma irmã. Angélica, a irmã dela tem. Isso, que até já operou. Então a curva da Letícia, ela está um pouquinho mais acentuada, então ela já passou desses 40 graus, então o caso, infelizmente, vai ser cirurgia. Depois que a Letícia fizer a cirurgia, no caso é uma vida normal, ela vai poder praticar atividade física, não vai sentir dor, não vai ter mais problema? Isso, a longo prazo sim, porque ela precisa de mais ou menos 1 ano para recuperação total. Tá. É uma cirurgia difícil, que precisa de ser especialista em coluna para fazer essa cirurgia, tá? Depois da cirurgia, ela fica em UTI, ela tem que ir para UTI, por volta de 1 a 2 dias na UTI, por causa da recuperação, que perde sangue, anestesia geral, mas o futuro dela vai ser um futuro bom, com uma vida praticamente normal. Só para reforçar, então, os pais que estão em casa, as professoras, os avós, padrinhos, tios, fazer esse teste hoje agora com a criança. Isso, ali, tá? né? É muito fácil. Se você tem um filho de 10 a 13 anos, é super importante fazer esse teste de Adams, que é muito fácil. Diagnóstico precoce para o tratamento. É a chave de tudo. Imediato. Dr. Leandro Gomide, médico ortopedista, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Bem Viver. Eu que agradeço a presença da Letícia também. Letícia, obrigada, viu? Tá? E bom tratamento aí para você, tá bom? E bom? boa sorte na cirurgia. Boa sorte na cirurgia, vai dar tudo certo. Bem Viver volta daqui a pouquinho e a gente vai saber por que será que a gente sente tanta fome agora no inverno. E será que tem algumas estratégias para a gente não sair da linha? Não saia daí, eu volto já.